O poder da oração. Um dia de domingo fui arrebatado em espírito. Eu ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: "O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que há na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia." O dia de domingo é quando a luz e a inteligência de Deus brilham em sua mente. Quando você sabe que a sua própria consciência é Deus e que ela é a única criadora em seu mundo. Você está arrebatado em espírito quando pensa em Deus como a percepção dentro de si, sem rosto nem forma, ilimitado, sabendo que Ele é a única presença e o único poder. Não se esforce por uma realização, apenas sinta essa grande verdade. Se você estiver rezando por algum problema, entre no espírito ou sentimento da alegria da oração satisfeita. A voz que você ouve, que parece uma trombeta, é o som de sua oração atendida. Também representa a voz da intuição e significa ensinada do interior. Às vezes, a ideia ou solução perfeita surge espontaneamente em sua mente, como torradas a saírem de uma torradeira. O livro citado é a sua mente subconsciente, na qual você está sempre escrevendo os seus habituais pensamentos, sentimentos, crenças e reações à vida. O que você sentir que seja verdadeiro no seu íntimo, você o experimentará como verdadeiro no exterior. A mente subjetiva recebe impressões de nossa mente consciente, que é o escriba, e as ideias aí impressas tornam-se forma, função e experiência. Ásia significa o Oriente, a aurora, o interior, o oculto, o reino espiritual. Significa o espírito no interior, a sua percepção da presença divina que reside no seu interior e que é representada pelo sol nascente na simbologia oriental. Todas as religiões têm suas origens na Ásia e representam a inteligência infinita e a sabedoria de Deus que reside no inconsciente de todos os homens. Antes de explicarmos o significado das 7 igrejas, devemos compreender o significado da palavra igreja. A verdadeira igreja é o consciente do homem, do qual ele extrai toda a sabedoria, força e poder de que necessita para manter-se plenamente e ser expresso em seu mais alto nível. Uma igreja, na linguagem bíblica, não é uma seita ou denominação, é um agregado de ideias espirituais no consciente individual. Para enviar a mensagem às 7 igrejas, é preciso formar um novo estado do consciente ou atitude mental. O homem deve conseguir uma compreensão de Deus como espírito para estabelecer relações de amizade e harmonia com o espírito. A Igreja de Deus é uma percepção mental e espiritual das verdades de Deus, que são gradativamente absorvidas na mentalidade. Você estará construindo a Igreja de Deus na Terra quando começa uma plantação muda interior de conceitos espirituais, que agem como fermento e com o tempo transformam toda a sua vida. Milhões de pessoas leem a Bíblia, interpretando-o ao pé da letra, em vez de procurarem entender-lhe o espírito ou o significado oculto. As várias formas, credos, cerimônias, liturgias e rituais são simbólicos de
processos íntimos de crescimento e percepção espirituais. A sua igreja é o seu ser mais profundo, do qual você extrai a sabedoria, o poder e a glória de Deus ali impregnados. Lembre-se de que uma igreja não é feita de credos nem de formas, tampouco é contida em paredes de mármore ou tijolos. O altar mais alto do mundo é o coração purificado do homem. Cada homem é um templo de Deus vivo, e o Espírito da verdade conduzirá e guiará todos os homens para a verdade eterna, que é una e indivisível. Um Deus, uma lei, uma vida, uma verdade, um eterno, um Pai de todos, Deus. Todos os homens que caminham sobre a terra têm a oportunidade maravilhosa de voltar-se para a presença de Deus no íntimo, a fim de terem luz e inspiração, e cada um deles as receberá. Quando todos os homens fizerem disso um hábito, a verdadeira Igreja de Deus será encontrada onde sempre esteve, no coração do homem. As 7 igrejas são os 7 degraus ou graus de percepção, pelos quais todos passamos antes de chegar a um ponto de convicção mental ou compreensão íntima e vívida a respeito do assunto ou estado sobre o qual rezamos. Quando alcançamos o ponto de realização mental e emocionalmente, onde não há mais disputa com a mente consciente ou subconsciente, não sentimos necessidade nem desejo de rezar mais. Estamos satisfeitos e temos aquela noção interior e silenciosa da alma de que tudo está bem. É uma sensação profunda e íntima de certeza, pela qual você sabe que sabe. Você, nesse ponto, abençoa a situação e deixa. Afirmou a verdade e falou a palavra, que não lhe voltará vazia. Você agora tem a convicção inalterável de que a sua oração já foi atendida na mente divina, e no momento em que você nem pensar, ela aparecerá na tela do espaço. As 7 igrejas representam os 7 dias da criação, que por sua vez representa o tempo que você leva para ter a sua oração atendida. Se você obtiver uma cura ou demonstração instantânea, é que os 7 dias ou 7 estágios de desenvolvimento mental e espiritual foram transpostos. E Deus abençoou o dia 7º e o santificou. Gênesis 2:3. Segundo alguns geólogos, a Terra sob os nossos pés demonstra a existência de 6 grandes períodos de criação, com um 7º processo ainda em funcionamento e completando-se. As 7 cores do espectro, 7 tons principais da música, 7 sentidos no homem. O algarismo 7 representa a plenitude ou o estado completo. As 7 igrejas também se referem ao dia de sábado. O sábado significa o 7º dia, 7º mês, a restauração, expiação, plenitude, perfeição, integridade, repouso e descanso. As 7 igrejas, ou o dia de sábado, representam um estado de espírito em que o homem entra ou que adquire quando ele ingressa no silêncio da alma, na comunhão com Deus, onde ele encontra o verdadeiro repouso e paz. As 7 igrejas representam também o 7º estágio, ou estágio perfeito de nosso desenvolvimento espiritual. Você pode enviar a sua mensagem às 7 igrejas dentro de você a qualquer momento. Instile com sentimento o seu ideal na sua mente subconsciente e você chegará ao 7º estágio. São os seguintes os estágios ou degraus que você terá de percorrer antes da sua oração ser atendida. 1. Éfeso significa desejo, plano ou propósito. 2. Esmirna significa
fragrância. 3. Pérgamo significa fortemente unida, intimamente ligada. 4. Tiatira significa incenso ou zelo inspirador. 5. Sardes significa pedra preciosa, alegria. 6. Filadélfia significa o amor fraterno. 7. Laodiceia significa julgamento e isolamento. As 7 igrejas são 7 estados da consciência. Você envia sua mensagem às 7 igrejas do seguinte modo: vai para a ilha de Patmos dentro de si, que é a sua própria mente, onde você contempla Deus e passa por 7 degraus de percepção até o estado condicionado. Primeiro você tem um desejo. Depois você vive o estado fragrante, que é a emoção de ter o que você deseja por meio do poder de Deus. No terceiro degrau, você se une mental e emocionalmente com o seu ideal ou desejo, exaltando-o, elevando-o em sua mente, cortejando-o, abraçando-o. O quarto degrau, representado pelo incenso, é uma ação de graças continuada em que você agradece a Deus o dom já recebido. Você dá graças do mesmo modo que faria se estivesse agradecendo ao vendedor de uma loja pelo casaco de peles que ele vai lhe mandar para sua casa. Você confia nele cegamente. Ainda não recebeu o casaco, mas sabe que o receberá. O seu pai lhe prometeu um carro para quando você se formasse. Você ainda não recebeu, mas lembra da alegria e da emoção? O incenso ardendo dentro de você quando ele lhe fez essa promessa? Você tinha apenas uma promessa, mas estava tão feliz quanto estaria se o tivesse recebido, porque sabia por experiência prévias que o seu pai sempre cumpria sua palavra. Você não pode oferecer um incenso de gratidão a Deus que nunca falha? Suas promessas se baseiam na lei e Ele já lhe deu tudo. Ele está dentro de você. O seu coração erguido e grato fará milagres. Nunca deixe de oferecer incenso no altar do seu coração a Deus, que lhe deu todas as coisas. Segue-se o quinto passo ou degrau, que é uma reação alegre, borbulhante de jubilosa expectativa, pois você sabe que aquilo que pediu no silêncio da ilha de Patmos se realizará, já que o Espírito sempre revalida ou corresponde à sua crença. O sexto passo é o amor ou a união com o seu ideal, que representa a identificação. Você agora é um com o seu desejo. O seu subconsciente o absorveu e você está repleto. Houve um casamento da ideia com o sentimento. Você mentalmente absorveu o seu desejo, da mesma maneira que um pedaço de pão se torna tecido, músculo, ossos e sangue. O último passo, o degrau final, é a Laodiceia, ou o repouso em Deus. Está terminado o ato criador. Tendo feito tudo, você aguarda a palavra da verdade. Há sempre um intervalo de tempo entre a impregnação do subconsciente e a manifestação. Chama-se a esse período a tranquilidade, o sábado, o sétimo dia, a sétima hora. E tudo isso significa uma gestação subconsciente. O seu subconsciente está gerando um filho, e esse filho nascerá no momento certo, do modo certo, segundo a sabedoria do subconsciente. Um problema pode ser resolvido em uma hora, outro dentro de uma semana ou um mês, outro em minutos. Algumas demonstrações magníficas ou atendimento à oração levaram anos, se contarmos no plano tridimensional da vida. Mas em todos os casos, passa-se pela mensagem
as 7 igrejas ou os 7 graus de desenvolvimento.